As faculdades nos Estados Unidos, eles não olham só nota. Eles olham, né, você como inteiro. Esporte sempre ajuda, ou tocar um instrumento ajuda, trabalho voluntário sempre ajuda. Eu acho importante tentar se descobrir e preparar desde cedo, se você tem interesse em ir para os Estados Unidos. Se foi muito desafiador o meu começo nos Estados Unidos, né? Como imigrante, como atleta e como estudante. O treino eram todos os dias. Eu acordava 4 horas da manhã para poder fazer lifting para ir na academia, né? 6 horas da manhã a gente corria. De 8 a meio-dia a gente tinha aula. E de tarde a gente tinha treino, que eram 4 horas de treino. E depois do treino, a gente tinha recovery. Eu chegava no meu quarto, 8, 9 da noite, morta. Estudava até meia-noite, 1, para acordar 4 da manhã de novo. Então, dormia muito pouco e estudava muito. Olá pessoal, Cauê Gasparotto aqui de novo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de convidados aqui para compartilhar um pouquinho com vocês as experiências que eles vivenciaram. Para quem não me conhece, eu também estou lá nas redes sociais, @CauêGBueno. Pessoal que eventualmente queira tirar alguma dúvida e também interagir, eu estou à disposição por lá. E também aqui no YouTube, sinta-se à vontade para deixar suas perguntas aí nos comentários. Hoje a nossa convidada é a Hannah. Ela se formou em medicina em Harvard, acabou de passar na residência e eu convidei ela para contar um pouquinho para vocês sobre a trajetória dela e alguns aprendizados aí, porque é uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer enquanto eu estava no meu intercâmbio lá nos Estados Unidos. E é legal porque ela é brasileira e fez toda a sua trajetória lá nos Estados Unidos, desde o college até agora a residência. Então, acho que ela vai ter muitos ensinamentos aí para passar aqui para a gente. Então, obrigado, Hannah, por topar essa conversa. E queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre você. Oi, Cauê, tudo bom? Oi, gente, prazer. Meu nome é Hannah, eu sou mineira de Belo Horizonte. Nasci em BH e cresci em BH até 19 anos de idade, quando eu resolvi vir para os Estados Unidos para fazer faculdade. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu fiz meu college no Hofstra University. Eu já sabia que eu queria medicina, o meu major, né, era Pre-Medical Studies. E eu também era atleta de vôlei no Hofstra University. Depois de formar, eu fiz 1 ano de pesquisa em Harvard, no Harvard Stem Cell Institute, no Instituto de Células Tronco de Harvard. E depois desse 1 ano, eu comecei a fazer a medicina na Harvard Medical School. Eu estou formando em maio, só que semana passada, na sexta-feira, saiu o match, né, que é o resultado da residência aqui nos Estados Unidos, e eu passei para cirurgia geral no Massachusetts General Hospital, que é um dos hospitais de Harvard. Muito obrigada pelo convite, Cauê. Não, obrigado eu que agradeço. Sensacional a sua trajetória, Hannah, e vai ser muito legal poder compartilhar um pouco disso com o pessoal que acompanha aqui no canal. Tenho certeza que muita gente tem dúvida sobre como é estudar fora, como é esse processo para você ser aprovado em vestibular nos Estados Unidos. Vestibular, né? É diferente o processo, mas para ser aprovado dentro de uma universidade americana. Então, acho que a gente pode seguir um pouco nesse caminho. E uma pergunta que eu acho que as pessoas devem te fazer também, né? E que eu acredito que algumas pessoas aqui me acompanham no canal também têm essa dúvida, é quando que você decidiu que você queria estudar no exterior, assim? Você já estava na escola e já pensava nisso? Ou foi algo que, de repente, deu na sua cabeça, assim, e você resolveu aplicar? Então, assim, quando eu era adolescente, eu já queria fazer medicina, só que, assim, minha irmã sempre foi, assim, uma grande inspiração para mim, ela mais velha, e ela fez medicina no Brasil, na UFMG, e hoje ela é médica em cuidados paliativos. Quando ela estava no ensino médio, ela foi fazer intercâmbio no Canadá para aprender a falar inglês. E eu, né, na época, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, eu acompanhei ela fazendo intercâmbio no Canadá e eu queria muito fazer também. Aí, quando chegou o ensino médio, eu fiz intercâmbio no Canadá para aprender a falar inglês e passei lá 6 meses. Eu amei, assim, não só o sistema, né, educacional no Canadá, mas também a diversidade da minha escola lá.
né, eu interagia com alunos do mundo inteiro né, que ou mudaram sozinhos para o Canadá ou com a família. Então, isso foi tudo muito legal para mim, muito novo. E eu queria ter continuado eu queria ficar lá e fazer faculdade lá. Só que na época meus pais falaram, não, volta para o Brasil, tenta fazer faculdade aqui no Brasil primeiro. Eles queriam ficar perto de mim, claro. Então, depois do meu intercâmbio, eu voltei para o Brasil e eu fiz vestibular para medicina. No começo, acho que foi no terceiro ano, eu tinha acabado de voltar do Canadá, não estudei muito para vestibular. E eu, assim, não estava tão animada, sabe? Porque eu queria ter ficado no Canadá. E aí acabou que eu não passei no vestibular, e isso foi, assim, um baque para mim, né? Nossa, não passei, será que eu quero fazer medicina mesmo e tal? Só que isso foi muito importante para mim, porque eu fiz um ano de cursinho no Brasil, passei para medicina no Brasil, e foi aí que eu senti, né? Decidi, falei assim, mãe, pai, eu quero para fora. Eu quero para fora por várias razões. Uma, porque eu queria fazer pesquisa. Eu sempre fui fascinada com pesquisa. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai me deu de aniversário um laboratório para poder brincar e fazer pesquisa. Eu sempre fui fascinada com isso. E assim, claro que eu não entendia muito sobre pesquisa em geral, porque eu não tinha essa oportunidade de ter feito isso no ensino médio no Brasil. Só que eu sabia que através da pesquisa eu conseguiria fazer um impacto maior na população mundial. Então, eu falei, não, eu quero fazer pesquisa e eu sei que nos Estados Unidos eu vou ter mais oportunidades de fazer pesquisa e receber, né, um apoio financeiro nos Estados Unidos, e eu queria começar uma jornada nova mesmo, numa faculdade nos Estados Unidos que assim, claro que eu não comecei a fazer medicina, né? Porque eu fui primeiro para o college nos Estados Unidos. Então, e eu voltei a jogar vôlei, porque no Brasil eu jogava vôlei desde que eu tinha 6 anos de idade, eu joguei no Minas, amava vôlei, eu tive que parar para poder fazer vestibular. E nos Estados Unidos eu poderia continuar fazendo faculdade e sendo atleta de vôlei. Então, eu fiz o SAT, né, que é o vestibular para fazer college, e também apliquei como atleta, deu tudo certo, consegui uma bolsa, e aí eu falei, pronto, agora que deu certo, mãe, pai, tô indo. Como que funciona isso, Hannah? Eles têm bolsas reservadas para atletas nas faculdades? Ser atleta nos Estados Unidos ajuda muito, sabe? Eles têm umas bolsas financeiras muito boas, e, por exemplo, na minha faculdade, que é a Hofstra University em Nova York, eles é Division One, e significa que é mais fácil conseguir uma bolsa total mesmo para poder estudar nos Estados Unidos, sendo atleta e estudante ao mesmo tempo. E foi isso que eu fiz, né? Que ajuda bastante ter bolsa total aqui. E, né, inclusive, eu morava dentro da faculdade, fazia tudo dentro da faculdade. E depois de alguns anos, sendo atleta e estudante, eu E aí decidi você tinha que dividir a rotina entre ser atleta e ser estudante. Tinha sua rotina de treino, você tinha que ir bem nos treinos e também ir bem na universidade, era meio isso, assim. Eu vou te falar, viu, Cauê, foi muito difícil. É, Muito difícil. E assim, né? Eu acho que esses desafios vêm para o bem. Então, hoje em dia, eu fico muito feliz de eu ter sido atleta e estudante, mas na época, assim, nossa, foi um desafio enorme na minha vida, como que porque, era? Você tinha rotina de treino? Como funcionava? assim, eram todos os dias. Eu acordava 4 horas da manhã para poder fazer lifting para ir na academia, né? Fazer os exercícios com peso, etc. Aí, 6 horas da manhã, a gente corria, mais ou menos meia hora, assim. Aí, de manhã, de 8 a meio-dia, a gente tinha aula normal. Aí, de tarde, a gente tinha treino, que eram 4 horas de treino. Então, acho que era de 2 às 6 da tarde. E depois do treino, a gente tinha recovery, que a gente fazia, tipo, ice bath, fisioterapia. Então, assim, eu chegava no meu quarto, no dormitório, umas
8, 9 da noite, morta, tomava banho, e assim, como eu queria fazer medicina, eu tinha que estudar muito, porque é muito competitivo, consegui entrar para uma med school nos Estados Unidos, então eu estudava até meia-noite, 1, para acordar 4 da manhã de novo. Então, dormia muito pouco e estudava muito. E assim, nossa, foi muito desafiador na época, mas era o que eu queria, e eu não queria, assim, eu estava assim, ajudando meus pais na época também, porque, né, seria muito difícil para eles poderem pagar a faculdade para mim aqui nos Estados Unidos, então eu estava, né, tentando dar meu máximo. E assim, chegou uma hora, Cauê, que eu, né, vou até te contar isso, mas foi uma época muito traumatizante para mim, porque é, eu estava assim, me esforçando tanto, tanto, meu corpo, minha mente, que eu fui diagnosticada com rabdomiólise. Meus músculos estavam desintegrando mesmo, porque eu estava assim, me esforçando demais. E não, assim, cuidando tanto de mim, porque como eu, né, te contei, eu estava dormindo 4, 3 horas por noite e treinando todos os dias, estudando sem parar. Então, né, eu acabei no hospital com rabdomiólise e ninguém me visitou, porque eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos, só estava treinando, né, o tempo inteiro. E foi uma época difícil, e assim, né, eu me perguntei, nossa, será que agora eu tenho que decidir, vou voltar para o Brasil ou vou continuar nos Estados Unidos em busca do meu sonho de conseguir ser médica nos Estados Unidos? E, assim, apesar de ter sido traumatizante, eu acho que foi muito importante para mim. E esses desafios vêm para a gente crescer mesmo, sabe? Eu acho que. E hoje eu agradeço por ter passado por isso, porque isso me deu muita resiliência. Eu decidi continuar, na época eu até liguei para minha irmã, para os meus pais, né? Falei assim: não, eu vou recuperar, vou voltar a treinar. Assim, consegui recuperar, voltei a treinar, a gente foi campeãs do CAA, aqui nos Estados Unidos. Então nossa, foi tudo muito bom, mas com muito esforço. Mas aí depois eu decidi parar o vôlei durante o college para poder focar só na pesquisa, porque eu sabia que eu precisava de muita pesquisa para entrar na medicina. E eu consegui bolsa através da pesquisa, academicamente, e também trabalhava no campus. Eu fui instrutora de alguns cursos de biologia, de microbiologia, e dava tutoria para os alunos também. Então, isso tudo me ajudou a continuar a fazer faculdade, né? E terminar para poder conseguir entrar para fazer medicina em Harvard. Isso que você falou, eu tenho a impressão que a gente vai colocando meio que nosso sarrafo mais em cima. São momentos difíceis que a gente vive, mas que vão permitindo, criando um pouco dessa resiliência, né? Eu falo isso porque eu também pratiquei esporte boa parte da minha vida jogando futebol, tinha o sonho de ser jogador, acabei abrindo mão disso para passar na faculdade de medicina, e durante a faculdade pratiquei esporte também, e assim, eu vejo que a gente vai essa rotina fica tão intensa que parece que você vai valorizando menos os problemas, né? Conforme eles vão aparecendo. Tipo, não parecem tão grandes quanto são, talvez, para as outras pessoas que não vivenciaram tudo que você vivenciou, por exemplo. Então, acho esse ponto fundamental. Mas, assim, uma coisa que a gente não conversou, que você tocou rapidinho sobre isso, foi a sua preparação para ir para os Estados Unidos. Você falou que prestou a prova para passar na universidade, mas você fez algum curso preparatório específico para essas provas americanas? Como que foi essa preparação antes de você ir? Uhum. Então, na época foi tudo muito rápido, porque eu lembro que eu tinha passado, né, para medicina no Brasil, e aí eu falei com meus pais, deixa eu tentar, pelo menos, deixa eu tentar fazer o SAT, deixa eu tentar. Tem o TOEFL também que tem que fazer, que é uma prova, né, de aprovação para inglês, um certificado. Proficiência, né, a gente chama. Proficiência em inglês, isso, Uhum. para poder vir para os Estados Unidos fazer faculdade. E eu lembro, assim, que na época foi tudo muito rápido. Existem cursos, sim, para poder estudar para o SAT. E quanto maior a nota, mais bolsa ganha também, para poder vir fazer faculdade nos Estados Unidos. Mas, assim, eu lembro que eu comprei o livro de preparação para o SAT. E eu comecei a fazer um curso como professora de inglês para o SAT e para o TOEFL.
Só que, assim, eu acho que eu comecei a fazer começo de janeiro esses cursos e a prova era final de janeiro já. Eu falei, vamos embora, vou tentar tudo, vamos começar a fazer essas provas, porque eu queria o mais rápido possível ir, né, ir para os Estados Unidos, porque já tinha feito um ano de cursinho e assim, na época, né, quando a gente é novo, a gente não tem tanta paciência, a gente fica ansioso para tudo acontecer rápido. E eu acho que essa paciência é muito importante, porque, né, se você pensar hoje em dia, né, eu tenho 28 anos e eu estou começando a fazer residência agora, só que tudo valeu a pena, né? Foram muitos anos, foram 8 anos de faculdade nos Estados Unidos, mais um ano de pesquisa. Então, só que hoje eu estou entrando para fazer cirurgia no MGH, estou muito, muito feliz. Então, assim, tem que ter paciência, sim, que tudo tem seu tempo. Mas na época eu não sabia disso, então eu queria fazer tudo rápido. Só que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Eu acho que tinha alguma coisa me dizendo ali, não, você tem que ir mesmo para os Estados Unidos. Eu fiz o SAT, tirei uma nota boa e na época eu apliquei como atleta, né? E eu era líbero, eu não sou muito alta. No Minas eu jogava como líbero, né? Que é a pessoa, né, que tem a camisa com a cor diferente na defesa. E, e a Hofstra University precisava de uma pessoa nessa posição. Então, eles me recrutaram, fiz uma entrevista com eles, mandei vários vídeos, né, de eu jogando, das medalhas que a gente tinha ganhado no Minas. E aí deu certo, eu falei, tô indo. Só que existem cursos, sim, de preparação para SAT, para o TOEFL, para poder vir para os Estados Unidos como atleta, existem cursos. Então, eu acho que tudo vale a pena para poder preparar para antes de vir, porque, como eu disse, foi muito desafiador o meu começo nos Estados Unidos, né? Como imigrante, como atleta e como estudante. Então, vamos aproveitar que você já trouxe esse ponto. Quais foram as maiores dificuldades de morar fora, na sua opinião? Com certeza, a maior dificuldade foi estar longe da família. Então, quando, né, eu vim primeiro para os Estados Unidos, primeiro eu achava que que o meu inglês era perfeito, né? Só que quando eu vim, eu percebi que não era. E principalmente na faculdade, né, fazendo cursos de graduação, todos os livros eram em inglês, todas as aulas em inglês. Eu falei, nossa, para eu ir bem aqui, eu vou ter que me esforçar, né, muito mais que eu pensava. Então, eu lembro que na época eu lia os livros didáticos em português e em inglês, e passava noites na biblioteca. Estudei muito, muito, muito. Mas, assim, eu acho que equilíbrio é muito importante, né? Como eu disse, no começo, um grande desafio para mim foi encontrar esse equilíbrio. Eu não sabia que eu precisava de encontrar tempo para cuidar de mim mesma, né? Eu simplesmente dei tudo que eu tinha ali para poder ir bem nas provas e ir bem no campo, né, de vôlei. E eu acho que, né, eu passei dos limites. Eu acho muito, muito importante a gente encontrar esse equilíbrio. Então, aos poucos, né, eu fui entendendo que eu conseguiria encontrar esse equilíbrio. No fim de semana eu passaria em Manhattan, né? Eu encontrei com meu marido em Hofstra, que hoje, que na época era meu namorado, e a gente começou a fazer viagens e estudar junto. E assim, as coisas vão melhorando, a gente vai acostumando, a gente vai adaptando. E minha família começou a conseguir ir nos Estados Unidos para me visitar. Durante o Covid foi muito difícil, eu passei 3 anos sem ver minha família. E, né, alguns membros da minha família pegaram Covid, foi muito difícil, né, meus avós faleceram durante o Covid, eu estava longe. Então, existem muitos desafios de morar no exterior, acho, principalmente família, sabe? E claro que eu sinto falta dos meus amigos no Brasil e das festas no Brasil, que não são iguais às festas daqui. Não são mesmo. Mas assim, a gente vai acostumando e
eu acho importante não perder o Brasil dentro de mim, sabe? Eu acho que eu gosto de ser reconhecida como brasileira aqui. Eu tenho sotaque brasileiro e todo mundo percebe esse sotaque brasileiro e eu tenho orgulho disso. Eu não tento esconder porque essa parte brasileira em mim eu quero passar para os meus filhos e eu quero continuar sempre indo ao Brasil e recebendo minha família aqui, meus amigos aqui. Então, existem desafios, mas a gente vai acostumando e vai tentando viver dessa forma, né? Não, perfeito. E você falou um ponto até que eu acho que é muito valorizado aí nos Estados Unidos, que é essa questão de diversidade, né? Multiculturalidade, né? De você ter gente do mundo inteiro atraindo em Harvard. E aí, putz, é muito legal isso. Você encontra realmente mentes do mundo todo, aí referências mundiais, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil, apesar de a gente ser uma referência local, né? É diferente quando você vai para um lugar onde todo mundo está indo, né? Então, acho que isso com certeza é muito legal também dessa experiência. E acho que é importante, né, a gente não querer esconder, porque isso é uma outra coisa, né, de você ter medo do preconceito por ser estrangeiro. Eu acho que é uma coisa que todo mundo vivencia estando fora do seu país. Mas eu senti realmente que aí Boston, pelo menos essa região, é muito acolhedora, assim, para um espaço multicultural, assim. E isso eu acho que fez toda a diferença também para você aí, né, para se sentir mais acolhida, talvez. Quando você veio fazer pesquisa em Harvard, Cauê, você deve ter percebido, né, que tem gente do mundo inteiro em Harvard, do mundo Exato. inteiro. Isso é muito legal, porque a gente aprende com as culturas diferentes, e eu acho que, assim, né, aqui em Boston, mas nas faculdades dos Estados Unidos, em Harvard, eu acho que tem muita tolerância. Eu acho que a Uhum. gente aprende a conviver com as diferenças, e assim, não só conviver, mas aprender. E na profissão de medicina, isso é muito importante, porque a gente vai ter pacientes do mundo inteiro com, né, com diferenças que a gente não só tem que aceitar, mas tem que entender para poder tratar esses pacientes da melhor forma. Bom, aí puxando um pouquinho para esse lado que você falou, né, da sua trajetória aí nas faculdades, e você acabou indo até para Harvard, o que você considera como um diferencial para ser aprovado em uma instituição como essa, assim? Porque é realmente muito competitivo, né, muito difícil de entrar. Você falou que estudou bastante para conseguir tudo que você conquistou, né? Mas tem algum diferencial que você enxerga aí? Putz, eu acho que isso eu fiz muito bem e foi isso que eles enxergaram em mim para ser aprovado aqui dentro. Vai ser, Ah, então, Cauê, eu acho que assim, eu não tenho diferencial, sabe? Eu acho que todo mundo tem potencial para poder estudar em Harvard. Eu acho que todo mundo tem. E assim, eu acho que para todo mundo meus colegas que estão em Harvard, o que eu vejo hoje é esforço, sabe? Eu acho que todo mundo é, colocaram, a gente fala em inglês, né? Put their hearts into it. A gente colocou nosso coração para poder estar em Harvard, para poder fazer parte dessa turma que a gente quer fazer a diferença no mundo. Só que, assim, sobre mim, se teve algum diferencial, eu sonhei muito alto. E eu acho que assim, né, principalmente quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já comecei a pensar, não, eu quero ir para Harvard. E assim, tanta gente falou para mim, eu acho que você nem vai conseguir passar em medicina aqui nos Estados Unidos, porque para estudantes internacionais é muito difícil, muito mais competitivo. E assim, eu acho que eu consegui ignorar esses comentários e me esforcei bastante mesmo, porque eu coloquei, como eu disse, meu coração e meu tudo para conseguir chegar onde eu estou hoje. E uma frase, né, que meu pai me fala desde que eu sou pequena e sempre está comigo, que é uma frase de um filósofo, Swami Vivekananda, que eu vou falar em inglês, que está na minha cabeça em inglês já. Arise, awake, and do not stop until the goal is reached. E isso está sempre comigo, eu nunca desisto, né? Quando eu tenho uma meta, eu né, trabalho naquela meta até chegar lá. E, assim, claro que vão ter desafios, eu acho que é importante olhar para trás e não ficar triste com esses desafios, com esses obstáculos, mas aprender com eles. Então, eu acho que, né, para mim, durante a faculdade,
foi isso. Eu me esforcei bastante. Né, para poder entrar para fazer medicina aqui nos Estados Unidos, a gente precisa não só de notas muito, muito boas, né, nas provas e na faculdade, mas também de trabalho voluntário. Então, nossa, eu fiz muito trabalho voluntário em hospitais, na rua, ajudando pessoas, moradores de rua, ajudando pacientes em nursing homes, né, enfermarias, em hospitais, e além de voluntariado, eles olham também muito sobre liderança e paixão por essa liderança, por querer mudar algo, não assim, na comunidade, no mundo. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu me juntei com alguns pesquisadores de Harvard, que eu já fazia pesquisa em Harvard, e a gente criou um programa que chama Clube de Ciência Brasil, para poder trazer a pesquisa que é feita em Harvard para o Brasil. E aí a gente conseguiu né, arrecadar dinheiro suficiente para poder fazer esses workshops no Brasil, em Belo Horizonte, na UFMG, para alunos que não tinham essa oportunidade, né, de fazer essa pesquisa com professores de Harvard. Então, foi muito legal, e eu acredito que isso me ajudou bastante a conseguir entrar para Harvard, porque eles falaram, né, realmente, assim, eu não ganhei nada com isso, eu simplesmente dediquei muito tempo e esforço para poder ajudar brasileiros que, como eu, tinham esse sonho de poder fazer pesquisa e poder fazer um dia faculdade nos Estados Unidos. É uma questão Então, foi de muito... propósito, assim, né? Uma questão de propósito, propósito. Eu acho legal exatamente. isso. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal que eu falo um pouco sobre essa questão do propósito, porque eu acho que você trouxe exatamente isso, que é é algo que você faria até se fosse de graça, né? Assim, não é algo que vai te dar um retorno financeiro direto, mas é algo que está conectado com o que você quer fazer. E isso é muito legal de ver, assim. Eu tenho certeza que isso foi um grande diferencial, porque é uma coisa difícil de você encontrar, assim. As pessoas demoram às vezes para encontrar esse propósito, por que elas fazem as coisas. E legal que você teve essa percepção e essa atuação aí, muito legal mesmo. Bom, acho que a gente está indo para os finalmente aqui, Renan, também. Eu sei que você está corrida aí com as coisas na sua pesquisa e tudo mais. E eu queria que você deixasse uma dica, algo que você acha que foi importante para você, que você pode compartilhar com alguém que está querendo fazer faculdade nos Estados Unidos, fazer medicina aí fora. Bom, eu acho que, assim, falando sobre o propósito que você acabou de tocar nesse assunto, que eu acho muito importante, não tenham pressa. Não tenham pressa, tenham paciência, acreditem em si mesmos. E eu acho que, assim, é importante, aos poucos, tentar entender o que te interessa, né? O que né, sua alma, seu coração está buscando. Tem que ter paciência, não tenham pressa. Quando, né, eu acho que minha jornada aqui nos Estados Unidos foram 8 anos, em vez de ter sido, né, 6 anos direto do ensino médio para poder fazer medicina no Brasil. Mas, como eu disse antes, tudo valeu a pena. E aos poucos eu fui me entendendo também, ter vindo para o Brasil, para os Estados Unidos sozinha e ter passado pelos desafios que eu passei aqui nos Estados Unidos como imigrante, me ajudaram muito a conseguir, né, ser o que eu sou hoje e estar hoje ainda em Harvard fazendo residência. Então, acreditem em si mesmo. E eu acho muito importante, assim, ter paciência para poder encontrar esse propósito. Eu acho que se você tem interesse em fazer faculdade nos Estados Unidos ou um dia fazer medicina ou residência nos Estados Unidos, assim, não tem um tempo certo para poder ir, né? Eu acho que é importante, né, sentir quando que você está pronto para poder ir. E quando você estiver pronto para poder ir, é importante ter preparado para isso. Então, se você tem interesse, prepara cedo. Se você, né, tá no ensino médio ou antes mesmo, pratique bastante seu inglês. Fazer intercâmbio ajuda bastante. Eu amei ter ido para o Canadá fazer intercâmbio. Mas eu acho também que, né, assim, esporte sempre ajuda, ou tocar um instrumento ajuda, trabalho voluntário sempre ajuda. As faculdades nos Estados Unidos, eles não olham só nota, eles olham, né, você como inteiro, eles olham
seus hobbies, um esporte, um instrumento, né, algum interesse que você tem em liderança, em uma companhia, em querer fazer um programa para ajudar, né, qualquer pessoa no mundo. Então, eu acho que né, eu acho importante tentar se descobrir e preparar desde cedo, se você tem interesse em ir para os Estados Unidos. Mas se vocês tiverem qualquer pergunta, podem entrar em contato comigo. Eu tenho um Instagram profissional que vocês podem ir lá e me fazer perguntas, que é o Hannah Ananda 2. E eu fico muito feliz de poder, né, poder compartilhando minha experiência nos Estados Unidos, de ter ido para o Brasil para cá para poder fazer medicina. E se eu puder ajudar, eu fico muito feliz em poder ajudar e dar dicas para todo mundo. Obrigada, Cauê, por ter me convidado. Não, que isso, prazer. Eu vou deixar até aqui na descrição, então, Hannah, o seu Instagram. Deixei aqui na tela também para o pessoal ver. @HannahAnanda2, né? Pode deixar, vou deixar compartilhar com o pessoal. E aí, quem quiser, sinta-se à vontade aí para mandar mensagem lá para a Hannah. E Hannah, antes da gente desligar aqui, última coisa, prometo, a gente tem aqui uma tradição no HackMed, né, que a gente sempre pede isso antes de finalizar o nosso podcast, nossos convidados. E eu queria uma dica aí de livro ou filme que você tenha para compartilhar com o pessoal aqui. Nossa, tem tantos livros bons. E filmes também. Olha, tem um livro que chama Man's Search for Meaning. E o autor é Viktor Frankl. É um livro sensacional, eu recomendo para todo mundo. É um livro muito forte. Ele foi escrito por um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto. E ele escreve sobre a experiência que ele passou no Holocausto, mas vivendo aquela experiência desafiadora e muito, muito difícil, mas com positividade. Então, é um livro muito especial porque, né, ensina que a gente está passando por momentos muito, muito desafiadores e obstáculos grandes na nossa vida, a gente pensando positivo ajuda a gente a conseguir passar por aquilo e aprender daquela experiência. Então, é um livro muito legal que eu super recomendo. Perfeito. Bom, obrigado, Hannah. Foi um prazer ter você aqui no meu canal. Boa sorte aí na residência, nas pesquisas. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí. E espero poder te acompanhar e ver suas próximas conquistas. Muito obrigada, Cauê. Adorei estar aqui. Bom, pessoal, se você se interessa por esse tipo de assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentário aí. E me diz o que você quer ver nos vídeos da próxima semana. Espero que vocês tenham gostado da convidada de hoje. E eu tenho certeza que nas próximas semanas aí a gente vai ter muito mais coisa para aprender junto. Vamos lá? Um forte abraço. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Tchau, tchau.